subjetivo, no nosso caso, por trás de um poder funcional, como é o poder familiar, há diversos poderes menores. Esse complexo de poderes é aqui atribuído ao pai e à mãe, atribuído para ser exercido. Se não houver o exercício, esta particular disciplina do poder funcional como um todo, advém consequências negativas aos titulares. Pode ser a suspensão, pode ser a destituição. Gostaria de analisar com vocês o conteúdo do poder funcional familiar no direito brasileiro. Artigos 1634 e 1689 e seguintes do Código Civil Brasileiro. O poder familiar no Brasil compreende os poderes de direção da criação e da educação dos filhos. Esses poderes se identificam com as posições elementares: pretensão, faculdade, poder formativo. Pretensão é um poder de exigir. O genitor pode exigir dos filhos a frequência à escola. Tem também uma margem de liberdade nesta gestão educacional, uma liberdade delimitada, é verdade. Mas no que tange à liberdade, a posição é a faculdade. Faculdades que os pais apresentam aqui, sob essa primeira manifestação do poder familiar, a direção da educação. Escolha do horário do estudo, a escolha das atividades complementares, aí é uma margem de liberdade atribuída aos pais. Liberdade com delimitações, não integralmente solta. Há também poderes formativos aí. O pai matricula o filho no colégio, estabelecendo uma relação jurídica entre o filho e o colégio, independentemente de ação ou omissão da parte do filho ou de sua vontade. Cada uma dessas posições tem a sua lógica, tem a sua disciplina. Esse é um ponto importante para mim, porque eu acho que a precisão conceitual e terminológica é muito importante sempre. Mas como eu já deixei claro esse ponto, eu acho que posso acelerar um pouco na exposição. Poder familiar no Brasil compreende ainda a pretensão dos pais a ter os filhos menores em sua companhia de guarda, pretensão que é dirigida ao menor aqui, de modo primordial, já que mais à frente, o artigo 1634 nos faz referência à pretensão que tem os pais para reclamar os filhos de quem ilegalmente os detenha. E aqui se trata da eficácia primordialmente direcionada a terceiros. Compreende ainda o poder familiar, o poder formativo ligado à concessão do chamado assentimento para o casamento, o poder formativo de nomear tutor por testamento ao filho menor, e os poderes formativos ligados à representação, como eu já disse, dos filhos absolutamente incapazes e à assistência aos filhos relativamente incapazes. Por fim, no âmbito do poder familiar, que se diz sobre a pessoa dos filhos, há ainda pretensões à obediência, ao respeito e aos serviços compatíveis. Essa última passagem é um pouco enigmática. A pretensão dos pais é que os filhos prestem serviços. Aqui eu lembraria apenas que o ordenamento brasileiro admite o trabalho pelo menor como aprendiz a partir de 14 anos de idade. Finalmente, como eu já disse, em caráter deslocado, há o poder familiar que se exerce sobre os bens dos filhos. Trata-se do usufruto e administração sobre os bens dos filhos menores. À exceção daqueles adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento, daqueles obtidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional, daqueles deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais,
E, finalmente, daqueles recebidos pelos filhos em herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. Características do poder familiar, eu gostaria de apresentar aos colegas, e encerrar a minha exposição tratando de dois problemas concretos que eu acredito que recebam nova luz quando abordados sob uma ótica de teoria geral do direito privado. Características, em primeiro lugar, quanto ao poder familiar. A primeira característica se encontra na sua própria denominação: a funcionalização. Funcionalização para o atendimento do interesse dos filhos. Segunda característica do poder familiar é a irrenunciabilidade. O não exercício pode acarretar a destituição, mas não pode, voluntariamente, o pai ou a mãe pretender operar esta renúncia de modo voluntário com eficácia de renúncia. Igualdade no exercício entre pai e mãe. O poder familiar aqui adquire a natureza de um ato complexo, a Vereinbarungen, do direito alemão, ato complexo conjuntivo,